Bom dia, meu nome é Ana Laura, eu sou fonoaudióloga, pós-graduanda em fonoaudiologia hospitalar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como a fonoaudiologia atua nas disfunções temporomandibulares. Bom, as DTMs são acometimento dos músculos mastigatórios, da articulação temporomandibular e das estruturas adjacentes. Então, toda essa região, a articulação temporomandibular, ela está nessa região aqui. Tudo que acomete essa região, a gente considera uma disfunção temporomandibular. Ela é uma das causas mais comuns de dor craniofacial, orofacial e cervical também. É um problema de saúde pública, ele é considerado um problema de saúde pública, acometendo de 5 a 12% da população mundial. É uma disfunção multifatorial, daqui a pouquinho a gente vai ver algumas causas dessas disfunções. E o principal objetivo do tratamento de uma disfunção temporomandibular é avaliar, aliviar os sintomas e reduzir a dor e restaurar as funções do sistema estomatognático. Então, a DTM ela pode ser articular ou muscular. A gente tem que ver o que está causando essa disfunção. Então, é uma equipe multidisciplinar que atua nessa disfunção. Então, a gente tem o fisioterapeuta bucomaxilofacial, a gente tem o odontólogo também. Então, é uma equipe que vai abordar a DTM, cada um na sua especificidade. A gente vê qual o melhor modo de tratamento para aquele paciente, para promover a melhor qualidade de vida dele. Alguns fatores que causam essa DTM podem ser os fatores estruturais, a própria estrutura da ATM, da articulação temporomandibular. A gente pode ter algumas causas neuromusculares também. A gente pode ter perda dentária, desgaste dental, próteses mal adaptadas, cáries, restaurações inadequadas, entre outras. Então, essa é uma parte que a odonto vai avaliar bastante. Nós temos aspectos psicológicos associados à DTM. Por quê? Em geral, quadros de ansiedade, de depressão, tendem a ter uma descarga emocional muscular, então leva a alguns hábitos dessa pessoa no músculo. Então, a gente sabe que a DTM ela pode ser articular ou muscular. Então, nesse caso, seria uma DTM mais muscular. Nós temos também os hábitos parafuncionais. O que é isso? São hábitos que a gente considera deletérios, são hábitos nocivos à nossa articulação. Nós temos o bruxismo, o ranger dos dentes, nós temos o briquismo, que é o apertar, nós temos o trismo também, que é muito comum em pacientes neurológicos, por exemplo, aqueles que travam a boca e não abrem de forma nenhuma. Nós temos a onicofagia, que é o roer unha. Nós temos o apoio de mão na mandíbula, a gente acaba forçando mais uma mandíbula do que a outra, a sucção digital ou de chupeta. Então, tudo vai alterar essa estrutura da ATM e vai provocar uma disfunção temporomandibular. Nós também podemos ter ainda as lesões traumáticas ou degenerativas da ATM. Então, a gente pode ter o desgaste do disco, das estruturas, ou então a pessoa levou uma pancada, sofreu um acidente, também pode provocar uma disfunção. E por que a gente tem que pensar com muito carinho, muito cuidado nessa ATM? Porque é a única articulação móvel que a gente tem em cabeça e pescoço, a nossa única articulação móvel. São duas articulações independentes, mas interligadas. Então, as duas estão ligadas na nossa mandíbula. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e é uma articulação que recebe muito impacto também. Por quê? Ela é multifuncional, ela serve para várias coisas no nosso corpo humano. Então, a gente fala com essa articulação, a gente come com essa articulação, a gente engole com essa articulação. Então, ela recebe um impacto muito grande, uma pressão muito grande que ela sofre o dia inteiro.
E aí ficou um pouquinho tampado, mas a pergunta era, a oclusão causa DTM? Ou seja, a gente tem uma mordida aberta, uma mordida cruzada, um classe 1, classe 2, classe 3, classe 1 não, mas o classe 2, o classe 3, essas alterações, elas causam uma DTM? Não. Hoje em dia já temos N artigos comprovando, de alta relevância científica, nós já temos vários artigos que comprovam que a oclusão não ocasiona DTM, não piora uma DTM. Então, se você vai em um profissional que ele vai te falar que ele vai consertar a sua oclusão e isso vai melhorar a DTM, não está certo. A oclusão ela não tem nenhuma relação com a nossa DTM. Durante muito tempo, acreditou-se nisso, mas hoje em dia nós já temos vários artigos que comprovam que não, essa relação DTM e oclusão é falsa, não tem nenhuma relação. E na fonoaudiologia, nós temos várias especialidades dentro da fono, e uma delas é a motricidade orofacial. O que essa motricidade orofacial vai trabalhar? Ela trabalha os aspectos estruturais e funcionais das regiões orofacial e cervical. Então, toda a nossa mobilidade e função de cabeça e pescoço, a fonoaudiologia vai trabalhar. Claro que no que compete à nossa área. Então, nós temos 5 principais funções do nosso sistema estomatognático, que a gente considera essa região. Então, nós temos a fala, a sucção, a respiração, a mastigação e a deglutição. O fonoaudiólogo é um profissional habilitado para trabalhar em todas essas áreas. E o que engloba essas alterações? São alterações e anomalias estruturais craniofaciais congênitas de desenvolvimento e ou adquiridas, ósseas, musculares, articulares, posturais, que comprometam e ou se associem às funções orofaciais, temporomandibulares e cervicais. Então, se a gente tem alguma estrutura, alguma alteração muscular nessa região, o fonoaudiólogo vai trabalhar essa musculatura e vai devolver a função para esse músculo, porque não vai adiantar eu trabalhar um músculo masseter, por exemplo, que é um músculo que a gente tem aqui, se eu não trabalhar a função dele durante a mastigação, por exemplo, nos movimentos de depressão e elevação de mandíbula, não vai adiantar nada. Então, a gente trabalha essas estruturas, essas alterações, devolvendo principalmente a função dessa estrutura. No sistema estomatognático, nós temos um conjunto de estruturas orais que desempenham funções em comum. Aquelas 5 funções é o sistema estomatognático que faz. Então, nós temos a deglutição, a sucção, respiração, mastigação e a fala. No sistema estomatognático, nós temos 2 tipos de estruturas. As estruturas estáticas e as estruturas dinâmicas, que relacionam entre si, são dependentes entre si. Então, nas estruturas estáticas, nós temos o esqueleto ósseo. Então, a gente tem mandíbula, maxila, ossos da face, ossos do crânio. Nós temos o dente, os dentes também, periodonto, mucosa, tendões, ligamentos, aponeurose, tudo para dar essa estrutura para que as estruturas dinâmicas possam desenvolver o seu trabalho. Então, nas estruturas dinâmicas, nós temos as unidades neuromusculares. Então, nós temos os músculos faciais, mastigatórios, deglutitórios, faríngeos. Aqui atrás, nós temos a faringe. A faringe ela também tem as suas estruturas musculares. Nós temos os músculos constritores da faringe. Nós temos os palatinos. A gente tem nosso céu da boca. Tem uma parte que é óssea, mas tem a parte que é o palato mole, por exemplo, é uma estrutura muscular. E nós temos as estruturas dinâmicas cervicais, os nossos músculos da parte cervical. Então, aqui a gente tem uma imagem para a gente entender melhor o que acontece. Então, aqui a gente tem
os ossos do crânio, os ossos da face. Então, a gente tem aqui frontal, maxila, zigomático, mandíbula, os dentes. De cá, a gente tem aqui a ATM. Então, essa é a estrutura que a gente está tratando hoje. Ela está aqui imediatamente anterior ao nosso ouvido. Então, se a gente colocar a mão, a gente tem esse negocinho aqui do ouvido, que é o tragus. Se a gente colocar a mão na frente do tragus, se a gente abrir a boca, a gente consegue sentir o movimento dessa mandíbula, dessa articulação temporomandibular. Então, a gente tem o disco articular, nós temos aqui a inserção da mandíbula na maxila. Então, é uma estrutura bem dinâmica. Lembra muito, para quem já viu, lembra muito uma estrutura do joelho, por exemplo. Lembra essa estrutura. Então, a gente tem o osso, o disco e mais um osso. Eles se encaixam para a gente ter o movimento na hora da gente abrir e fechada, na hora da gente lateralizar. Então, ela tem uma articulação bastante complexa e de bastante amplitude também. Mesmo sendo tão pequenininha, ela tem uma grande importância. Aqui nós temos a nossa cavidade oral. O que a gente tem na cavidade oral que vai se relacionar muito com a ATM? A nossa língua. Existem artigos que relacionam a postura de língua com dor na ATM, por exemplo. Dor cervical também compromete essa estrutura. E quem que trabalha com a língua? O fonoaudiólogo. Então, a gente brinca muito que o dentista não vive sem dente, o fonoaudiólogo não vive sem a língua. É uma brincadeira que a gente faz, porque a língua é um conjunto de 8 músculos, a gente vai ver na próxima imagem, é um conjunto de 8 músculos, que a gente vê só essa partezinha aqui, a gente não imagina a complexidade que é. Então, a gente tem músculo para afinar a língua, para alargar, para colocar para fora, para colocar para dentro, para colocar para cima, para colocar para baixo. E se essa língua está numa posição alterada, a gente pode comprometer a função da nossa ATM. E também a gente sabe que a oclusão não tem nada a ver com a DTM, ela não causa uma DTM. Mas a língua pode piorar, por exemplo, a sua oclusão. Uma curiosidade, com muitos casos que a pessoa coloca o aparelho. Tem aquela mordida aberta, a pessoa chupou muito o dedo, muita chupeta, ficou com aquela mordida aberta aqui na frente. Ela coloca o aparelho, o dentista consegue fechar e passa um tempinho e esse dente volta. Ele abre de novo. Ou então, às vezes, o dentista tenta e não consegue fechar tudo. O que pode ser essa causa? A língua. Então, a gente trabalha essa língua para colocar ela no lugar certinho dentro da boca, para a gente ter um melhor desempenho. Tanto para falar, a gente tem os pontos específicos que a nossa língua toca quando a gente vai fazer os sons. Então, a gente precisa dessa língua no lugar certinho para a gente poder falar, para a gente poder mastigar na hora de colocar o alimento de um lado para o outro, é a língua que vai fazer isso. Na hora de deglutir, a língua que vai fazer o bolo alimentar ser pressionado contra o palato e ser injetado lá para a nossa faringe, esôfago e afins. E a língua que tem um grande papel também, então ela é muito relacionada com a nossa ATM. E aqui nós temos alguns músculos faciais. Então aqui a gente tem malponeurose, nós temos próstero, conjugador do supercílio. Temos aqui também orbicular do olho, orbicular da boca, zigomático menor, zigomático maior, risório, depressor do ângulo da boca, elevador da asa do nariz da boca, elevador do ângulo da boca. Então, são vários músculos bem pequenininhos que estão juntos, que se movimentam em conjunto para promover melhor essa atuação dos músculos em todas aquelas estruturas, em todas aquelas funções que a gente já viu, de fala, mastigação, deglutição, respiração e sucção.
Aqui a gente já tem uma visão um pouquinho mais para baixo do nosso sistema estomatognático, mas que ainda se relaciona também com as disfunções temporomandibulares. Aqui em cima nós temos uma visão da laringe. A laringe está mais ou menos nessa região. No homem é bem fácil da gente ver porque é o pomo de Adão. Aquele pomo de Adão é essa estruturazinha aqui, que é a nossa cartilagem tireoide. Então, a gente tem aqui a nossa laringe, ela está conectada no ocioide. O ocioide, ele está mais ou menos nessa altura. Em algumas pessoas ele pode estar um pouquinho mais baixo, depende muito, a gente pode fazer a palpação para encontrar esse osso. O ocioide, ele é o único osso que não é ligado a nenhum outro osso no nosso corpo. Então, ele é sustentado exclusivamente pelos músculos, pelos ligamentos, por todas essas estruturas que estão relacionadas a ele. Mas ele não se relaciona com nenhum outro músculo. E aqui, o que a gente tem de relação da laringe com a nossa ATM? Nós temos alguns músculos que atuam na função de mastigação, por exemplo, de deglutição, que estão relacionados. Então, a gente tem digástrico, o digástrico está aqui, a gente tem esternocleidomastoide, nós temos vários músculos nessa região cervical que vão se relacionar com a nossa ATM também. Aquela hora que eu falei que a gente ia ver um pouquinho mais detalhado da língua, essa é a nossa língua. A gente tem a porção anterior dela, a porção posterior, que é a base de língua, a gente chama de corpo e base de língua. Na nossa base da língua, a gente tem já aqui a epiglote, que é essa estruturazinha aqui, ó, da nossa laringe, que ela serve como uma capinha de proteção para a nossa prega vocal. Então, quando a gente vai engolir, para essa comida ou para esse líquido não ir para o nosso pulmão, o que vai acontecer? As nossas pregas vocais vão fechar e essa capinha fecha. Essa capinha, ela já está aqui encostadinha na nossa base da língua. São estruturas bem concatenadas mesmo. E aqui a gente vê o quão complexa é a nossa língua. Como eu falei para vocês, a gente vê só essa partezinha aqui e não imagina a quantidade de fibras musculares, a quantidade de músculos que a gente tem. Então, a gente tem palatoglosso, glosso, ioglosso também. Nós temos vários músculos dessa língua. E a gente vê que alguns músculos aqui, ó, se relacionam com a ATM. Então, faz sentido a gente pensar que essa língua pode interferir na atuação da nossa ATM também. Então, a gente tem a motricidade orofacial da fonoaudiologia, que vai mexer com todas essas estruturas que a gente acabou de ver. E qual o objetivo da fonoaudiologia na motricidade orofacial? Aliviar a dor. A ATM é uma articulação bastante sensível, então são muitos pacientes que sentem dor. E um dos nossos objetivos é aliviar a dor. A gente tenta reduzir a carga sobre a musculatura e articulações temporomandibulares. Como eu falei para vocês, a gente fala o dia inteiro, a gente come, a gente engole. O tempo inteiro a gente está usando essa articulação. Então é uma carga muito grande que ela sofre. A gente tenta reduzir o impacto dessa carga e a gente promove equilíbrio neuromuscular e da oclusão. Aquela hora que eu falei da posição de língua, é nesse sentido que eu falei, da gente ajudar na oclusão, mesmo que a oclusão não tenha nada a ver com a disfunção temporomandibular. E a gente favorece uma harmonia côndilo-disco articular. Então, a gente tem côndilo, a gente tem o disco, ele vai se encaixar, vai promover a melhor mobilidade da articulação temporomandibular. Então, como que é esse trabalho? A gente faz um trabalho proprioceptivo relacionado aos hábitos de apertamento dental ou qualquer outro existente. Se a pessoa se a gente percebe que a pessoa tem esse hábito deletério que a gente chama, a gente orienta na conscientização. Claro que existem alguns casos que a gente precisa de outros métodos
e aí são outros profissionais que vão fazer, então a gente encaminha para o profissional responsável também por essa área, mas a gente promove essa propriocepção, essa noção para a pessoa que ela tem um hábito deletério. Então, muitas vezes a gente acha que a pessoa não percebe que ela está apertando muito a boca e que isso vai prejudicar, ou então aquela pessoa que mastiga um chiclete o dia inteiro, que chupa balinha o dia inteiro, e isso é uma sobrecarga muito grande para a nossa ATM. Por quê? Ah, mas a gente mastiga. Qual a diferença de mastigar para comer e de mastigar o chiclete? Exatamente, a gente mastiga para comer, então a gente mastiga e engole. Tem uma relação aí. Quando a gente mastiga o chiclete, a gente só faz o movimento depressão, elevação, depressão, elevação. A gente não tem o jogo de movimento que a gente precisa ter durante a mastigação, por exemplo. Então, a gente só faz esse movimento de desce e sobe, assim como também quando a gente chupa balinha, pirulito e afins. E isso acaba prejudicando a nossa articulação. Eu estou dizendo que não é para a gente fazer nunca isso? Claro que não. A gente pode mastigar o chiclete, a gente pode chupar a balinha, mas não fazer isso com frequência. A frequência que vai piorar. A gente promove também alongamento e relaxamento da musculatura cervical, esternocleidomastoide, músculos de cintura escapular, massagem masseter e temporal, porque nós temos 4 principais músculos da mastigação: temporal, masseter e 2 tipos de pterigóides. Eles estão mais intraorais, não dá para mostrar muito. Nós temos o pterigóide medial e o pterigóide lateral. Então, a gente atua nessa musculatura para promover um relaxamento, um alongamento, para aliviar essa pressão, essa constrição muito grande da musculatura. A gente atua também num comprometimento intra-articular. Então, a gente pode fazer a mobilização dessa articulação. Então, a gente faz as manobras durante os exercícios mandibulares para reposicionar a estrutura, para modificar essa estrutura. Os exercícios musculares seguem os mesmos padrões para os casos extra-articulares. Então, a gente vê o que a gente precisa em cada caso. Então, cada pessoa vai receber um tipo de tratamento diferente. Às vezes, 2 pessoas têm o mesmo comprometimento, seja intra-articular, seja extra-articular, mas o tratamento é completamente diferente, porque cada pessoa vai responder de um jeito, cada pessoa vai ter o seu padrão de exercício, o seu padrão de vida, então a gente adapta essa terapia para a pessoa. Nos comprometimentos extra-articulares, a fonoaudiologia tem exercícios específicos de mobilidade e tônus da musculatura perioral, lingual, levantadora de mandíbula e exercícios para organização do movimento mandibular. Então, o que a nossa mandíbula faz? Ela abre, ela fecha, ela lateraliza e ela protrui, ou seja, o queixo vai para frente, ó. Então, esses movimentos, eles têm que ser feitos com conforto, à medida que forem necessários. Então, a gente não vai ficar protruindo mandíbula, por exemplo, sem necessidade nenhuma. Não tem. Então, a gente organiza essa necessidade e a gente promove, devolve essa função desses músculos. Então, a gente trabalha os exercícios, a gente trabalha os grupos musculares, a gente trabalha na mastigação e a gente trabalha a deglutição. Na mastigação, a mastigação em si já rende uma terapia. Por quê? O que é a mastigação? É o ato de preparação do alimento, misturando a saliva para formar o bolo alimentar e ser deglutido. Então, a gente tem 3 fases da mastigação. A gente tem a incisão, a gente corta o alimento e coloca na boca. A gente tem a trituração, quando a gente começa a mastigar, e a pulverização, quando esse alimento já vai para a parte posterior, lá para os nossos molares. A gente já está bem amassadinho e prepara esse bolo alimentar, coloca ele no centro da língua para ele conseguir ser deglutido. É uma ação condicionada.
adquirida e automática. Então, a gente não fica pensando muito para mastigar. A gente aprende a mastigar e depois ela fica automática, a gente não pensa mais nisso. O padrão adulto, ele surge por volta de 4 a 5 anos. Por quê? Antes disso, a criança está na fase de nascer os dentes. Então, ela vai ter essas alterações. O que é normal? A gente, na vida intrauterina, a gente já tem a sucção. A sucção ela é reflexa. A gente perde esse reflexo em poucos meses de vida e a gente aprende a mastigar. Então, a mastigação ela é adquirida, ela não é natural como é a sucção. A gente adquire e ela vira automática. Para que serve essa mastigação? Para a gente diminuir o volume do alimento, preparando para a deglutição e digestão. Então não adianta nada a gente colocar um alimento enorme na boca, porque a gente não vai conseguir deglutir. Vai entalar, vai engasgar, não vai ser bom. Então a gente diminui esse volume, umidifica esse volume também para ficar mais fácil na hora de deglutir. A gente promove uma certa ação bactericida com essa função de mastigação. Por quê? A gente tem enzimas na saliva que vão atuar sobre esse bolo alimentar e vão ajudar também na deglutição. E a gente proporciona a força e função indispensáveis para o desenvolvimento normal dos ossos maxilares. Então, assim, quando a gente está lá, nenenzinho, acabou de nascer, a sucção, ela vai ajudar no desenvolvimento dessa região, a mastigação continua aprimorando o desenvolvimento. Tanto que a gente pode reparar, o bebê acabou de nascer, o queixinho dele é sempre para dentro. A gente chama de retrognata. Todo recém-nascido, ele é retrognata. Porque a articulação ainda não está 100% formadinha. O queixo é mais para dentro, é menor, porque, em geral, a gente imagina que o parto vai ser natural e esse queixo menor facilita na hora da passagem. A sucção, na hora da criança amamentar, é essa sucção que vai ajudar a desenvolver essa musculatura, a desenvolver esse osso, a concatenar tudo, ajudar a juntar tudo para ter uma harmonização orofacial, tanto estética quanto funcional. Então, como que é o nosso ciclo mastigatório? A gente viu as 3 fases, a gente tem incisão, trituração e pulverização. E como que se dá esse ciclo mastigatório? Cada golpe que a mandíbula executa contra a maxila para triturar o alimento. Então, a gente abriu, colocou o alimento, fechou, isso é um golpe. Então, a gente tem a força, duração e frequência dependem da tipologia facial. Então, cada um vai mastigar com uma força, uma duração e uma frequência. O que a gente espera de acordo com a literatura? As pessoas de um tipo de musculatura facial, do tipo dólico-facial, eu sou dólico-facial, é um rosto mais comprido. Então, a gente tem terço superior, terço inferior mais alongados. A gente tende a ter uma musculatura mais estirada. Então, a gente tem uma força um pouco menor, a gente tem uma duração maior e uma frequência maior. Então, a gente precisa mastigar um pouco mais para conseguir chegar na consistência pastosa para a gente conseguir deglutir. As pessoas braquifaciais são aquelas pessoas com um rosto menorzinho, mais redondo. Então, por exemplo, um japonês, ele tem esse tipo braquifacial. O que vai acontecer? A musculatura dele é mais curtinha. Então, ao invés dele ser comprido na vertical, ele é comprido na horizontal. Então, a musculatura dele é mais curtinha. É uma pessoa que tende a ter mais força, então ele tende a mastigar mais rápido, porque a força dele é maior, então ele já consegue chegar na consistência mais tranquilo. E a gente tem as pessoas com o rosto bem simétrico, os terços da face são bem simétricos, então é uma musculatura mais simétrica, não é uma musculatura tão estirada ou tão alongada, e são pessoas que têm uma força média, uma duração média e uma frequência média. Elas não precisam se esforçar tanto na hora de comer. E aí a gente tem que analisar qual a tipologia facial desse paciente, o que eu espero dessa musculatura. E aí a gente analisa esses padrões
para poder elaborar a terapia, para elaborar o ciclo mastigatório dessa pessoa. Então, é o que a gente acabou de ver. A gente tem as 3 fases, a gente abre a boca e a gente tem que abrir a boca o necessário para que o bolo alimentar possa entrar. Então, se a gente vai comer um sanduíche daqueles gigantescos, não é legal a gente abrir a boca, forçar a boca demais. Isso pode provocar uma disfunção, pode provocar dor, não é legal. Então, a gente abre a boca até o confortável pra gente. Se você tem dúvida, eu acho que eu não estou conseguindo abrir a minha boca o suficiente, procura um profissional para fazer essa avaliação. Então, a gente tem a abertura, o fechamento. Então, o alimento ele é comprimido e fragmentado. Aqui começa aquelas 3 fases da mastigação. Trituração, as 2 fases finais, trituração e pulverização. Então, a gente tem o primeiro contato dentário. Então, a gente tem o lado do balanceio e o lado oposto do alimento. Então, a gente tem o lado que vai estar ativo, que vai mastigar, e o lado do balanceio, que está sem nada. Aí, a gente vai fazendo essa alternância. E a gente tem a fase oclusal ou intercuspidária, que é a intercuspidação máxima da superfície de oclusão dos dentes, fase crucial da mastigação. O que é isso? Que bando de palavras esquisita é essa? O que isso significa? A gente colocou o alimento ele não deve se acumular aqui na nossa bochecha. Então, o ideal é a gente colocar a quantidade de alimento suficiente para não ultrapassar a nossa linha do dente. Então, a gente mastiga, ele está na linha do dente ali, normal. Um dente encontra com o outro, faz o fechamento para a gente conseguir fazer a nossa mastigação eficiente. E quais são os movimentos mandibulares durante a mastigação? Então, a gente tem a rotação, a gente tem o giro do côndilo em torno do seu próprio eixo, a gente tem a translação, que é o deslizamento do côndilo ao longo da cavidade articular até a eminência articular do osso temporal. Então, ele está aqui, ele vai descer e vai voltar. Então, quando a gente abre, tem essa rotação e a translação. Os movimentos retrusivos são raros, a gente tem que ficar bem atento se acontecer esse tipo de movimento para a gente eliminar esse tipo de movimento. Nós temos a lateralidade, então os côndilos, eles executam padrões motores diferentes. Se o alimento está de cá, esse côndilo vai ter um movimento diferente do lado de cá. Então, o movimento para o lado direito, o côndilo direito, se eu estou aqui do lado direito, o côndilo direito, ele realiza um discreto movimento para fora e pequeno deslocamento para trás e para cima. Então, ele está aqui, ele vai fazer isso e isso. Já o côndilo esquerdo, ele desliza. Ele está aqui, ele vai deslizar para frente e para baixo. Levemente em direção à linha mediana, um pouquinho para dentro. Para a gente ter esse balanceio que a gente chama, para a gente ter o lado que trabalha e o lado do descanso. Em todos os movimentos da mandíbula, o disco articular acompanha o côndilo, tornando-o mais harmônicos. Então, a gente tem pessoas que elas vão abrir a mandíbula, estala. Fecha a mandíbula, estala de novo. A gente tem que prestar atenção em que momento está estalando, para a gente ver em que momento que está essa disfunção. Todo estalo é uma disfunção temporomandibular? Não. Por isso que a gente precisa de uma avaliação para saber se o estalido ele vai ser uma disfunção ou não. E aqui a gente tem a classificação da mastigação e é aqui que vocês vão entender por que a mastigação por si só já dá uma terapia fonoaudiológica. Nós temos alguns tipos de mastigação. A gente tem a unilateral crônica, que é aquela pessoa que mastiga só de um lado. Por exemplo, ela coloca o alimento na boca, aí ela coloca esse alimento do lado esquerdo. Aí ela só mastiga do lado esquerdo. Só desse lado, só desse lado. É como se fosse para a academia e malhar só o lado esquerdo do corpo. É isso que essa pessoa faz. A gente tem o unilateral com preferência. Às vezes a pessoa até coloca a comida na boca e começa do lado esquerdo.
Aí ela joga um pouquinho para o lado direito, mas já volta para o lado esquerdo. A preferência dela é um lado. Não é que ela fica 100% do tempo de um lado, igual o unilateral crônico. Ela começa de um lado, joga um pouquinho para o outro e já volta para o primeiro lado, porque ela tem preferência por aquele lado. Nós temos a bilateral simultânea, ou seja, a pessoa coloca o alimento na boca e metade desse alimento vem para cá, metade do alimento para cá. E ela mastiga com os dois lados ao mesmo tempo. O bilateral simultâneo é um dos que mais vai sobrecarregar a nossa articulação. Lembra quando eu falei de quando a gente mastiga o chiclete? Que a gente só faz o movimento depressão, elevação? É isso que acontece no bilateral simultâneo. Então, uma pessoa que tende a ter uma dor muscular, principalmente de masséter, muito grande, masséter e temporal. E a gente tem o nosso padrão ouro, que é o padrão que a gente espera, né, das pessoas, que é o bilateral alternado. O que é isso? A pessoa colocou o alimento na boca. Ela começou a mastigar do lado direito, mastigou um pouquinho, joga para o lado esquerdo. Mastigou um pouquinho, joga para o lado direito. Mastigou um pouquinho, joga para o lado esquerdo. Ah, tá pronto agora para engolir. Forma o bolo e engole. Quando ela vai, então aqui, ela já alterou os lados. Quando ela vai colocar um novo alimento na boca, ao invés de ela jogar para o lado direito, ela vai jogar para o lado esquerdo. Aí começa tudo de novo. Mastiga do lado esquerdo, esquerdo, direito. Ah, tá bom, vou engolir. Então, ela alterna tanto na hora de iniciar, ela iniciou de um lado, depois inicia do outro. E na hora de continuar essa mastigação, ela também alterna. É o que a gente prefere, é o nosso padrão ouro de mastigação. Por quê? Vocês concordam que quando a gente vai mastigar a primeira vez, a gente precisa fazer uma abertura de boca maior, a gente precisa fazer uma força muscular maior para poder triturar aquele alimento. Se eu só alterno na hora de continuar a mastigação, mas se eu começo sempre do mesmo lado, eu vou sobrecarregar uma musculatura também. Por quê? Porque eu vou estar colocando a maior força, o maior trabalho naquela articulação do começo. Então, a gente tem que alternar o tempo inteiro para a gente colocar as duas articulações para trabalhar e assim não sobrecarregar nenhuma delas. E o que pode causar uma insuficiência mastigatória? A gente mastiga e não está suficiente. Daí a gente tem uma diminuição da área dentária de oclusão. A pessoa está com uma cárie, que é outra causa de insuficiência. A cárie pode levar a uma diminuição dessa área do dente. O dente vai sumindo, ele vai desaparecendo. Então a gente tem essa diminuição. Falhas ou perdas dentárias. Muito comum a gente ter pessoas mais velhas que perderam os molares, por exemplo. Então, essa mastigação, ela não vai ser lá atrás, a pulverização não vai acontecer lá atrás, ela vai acontecer aqui na frente. Só que os dentes da frente não foram feitos para essa função. Os dentes da frente são para incisão, a gente corta o alimento e os caninos, eles rasgam o alimento. A parte de trituração e pulverização é dos molares, então pessoas que têm essas falhas dentárias tendem a ter uma mastigação ineficiente. Como que a gente percebe isso? Começa a ficar muito resíduo dentro da boca, a pessoa começa a perder peso, começa a ficar desnutrida, tudo por causa de uma mastigação ineficaz. Uma reabilitação protética, principalmente as próteses removíveis, as dentaduras, principalmente quando elas estão mal adaptadas, ou então a pessoa tinha adaptação, estava ok, mas aí ela passou por algum momento que ela perdeu muito peso, a prótese ficou folgada. A mastigação vai ser ineficiente, a gente vai ter alteração de deglutição também por causa disso. E aí a gente vai ter que entrar em contato com um profissional que realizou essa prótese para fazer um reajuste, para a gente conseguir instalar a mastigação eficiente. As trocas dentárias, é comum, criança na fase de troca dentária, mastigar um pouquinho diferente, até mesmo falar um pouquinho diferente, porque está faltando o dente ali para fazer a função que precisa. A gente tem desgaste dental, problemas nos músculos da mastigação, mímica facial e os cervicais. Esses músculos, quando eles estão desgastados, sobrecarregados, eles vão ter
eles vão causar uma mastigação ineficiente. Movimentos mandibulares anormais provocados por problemas na ATM. Então, às vezes, a pessoa não consegue ter uma amplitude de movimento muito boa, ela não consegue fazer esse jogo da troca de lado, né, da alternância de lado, o que vai provocar uma mastigação ineficiente também. Um respirador bucal vai causar essa ineficiência, porque o respirador oral, ele tende a ficar com a boca aberta muito tempo, porque é por onde o ar está entrando. O ar geralmente não entra pelo nariz, ele entra pela boca. Então, quando isso acontece, ele tem a tendência de provocar o músculo fica mais fraco. O músculo ele fica mais fraco. Então, ele não está na tonicidade que deveria, ele está mais fraquinho, ele está hipotônico. Era essa palavra que eu queria lembrar. Ele está hipotônico. Então, quando ele vai mastigar, ele não vai ter força suficiente, ele não consegue coordenar a mastigação com a respiração, então ele vai mastigar de boca aberta, vai mastigar de qualquer jeito. Na hora de engolir, vai ficar muita comida na boca e aí vai ter muito trabalho e torna essa mastigação ineficiente também. Uma dieta muito mole. É comum a gente ter mães que oferecem uma dieta mais molinha porque é mais fácil da criança comer, até uma criança um pouco maiorzinha. E isso não pode acontecer. O alimento mais duro, por exemplo, morder uma maçã, é muito bom para a gente adquirir essa força e adquirir a mobilidade. Então, essas dietas mais molinhas, elas são prejudiciais para a nossa mastigação. Não vai deixar força muscular. Ah, Ana, mas meu avô está comendo só comida pastosa. Aí já é um outro caso que não é uma disfunção de ATM. E aí a gente mastigou esse alimento e a gente tem que engolir. A ATM, ela vai participar do processo de deglutição. A gente tem que ter uma estabilidade da ATM para essa língua conseguir fazer a pressão no palato mole e jogar esse alimento para trás. A deglutição, ela é o primeiro reflexo a surgir no feto. Ele surge por volta do 2º trimestre. Então, a gente deglute líquido amniótico, por exemplo. E é o ato de mover o bolo alimentar ou líquido da região anterior da cavidade oral até o esôfago. Então, a gente coloca daqui para cá. Se tem alguma alteração, a gente chama de disfagia. Para que serve a deglutição? A gente tem a deglutição para proteção para os tratos respiratório e digestório, para remover partículas originariamente perdidas na nasofaringe ou retornando do material digestivo que reflui do estômago para o esôfago-faringe, que é a doença do refluxo gastroesofágico, e da nutrição. Então, não adianta nada a gente mastigar e não engolir. Fatores como idade, tensão, que é a contração muscular, o tipo de bolo alimentar, se ele é um alimento líquido, semipastoso, pastoso, semissólido, sólido, e a posição do corpo influenciam na frequência da deglutição e na eficiência dessa deglutição também. Então, se eu estou aqui sentada, ereta, eu vou ter uma deglutição. Se eu ficar curva, eu já vou alterar o meu espaço, já vou alterar a deglutição. Um paciente que está acamado, por exemplo, tem alteração dessa deglutição também. E diariamente a gente tem uma média de 2.000 a 2.600 deglutições no adulto e de 600 a 1.000 deglutições na criança. Então, como que a gente deglute? O que acontece para deglutir? A gente tem a fase antecipatória, que é a fase de olhar para o alimento e ter vontade de comer. Então, muitos pacientes têm inapetência, porque ele olha para a comida e não tem vontade de comer. A gente já pode considerar uma alteração de deglutição. A gente tem a fase preparatória, que é a mastigação que a gente viu. E em toda a mastigação, a ATM está presente. Se a gente tem uma DTM, a gente tem alteração dessa fase. Então, é o início do processo digestivo, tem a salivação, movimentação de língua, mastigação, todo aquele processo da mastigação que a gente viu. A gente tem o vedamento labial, centralização do bolo, pressão contra o palato duro e ejeção.
Então, a deglução ela é um jogo pressório. Então, a gente tem que fechar a boca para dar pressão intraoral. A língua faz pressão contra o palato. Essa pressão faz o escape do alimento e ele passa lá para a faringe. Aí a gente começa, quando a língua faz pressão contra o bolo, a gente tem a fase oral. É a propulsão posterior do bolo pela língua até a produção de uma deglutição. A ponta da língua fica contra as bordas do alvéolo maxilar. Então, ela fica aqui em cima, superior. Ela centraliza o bolo. Então, quando a gente vai engolir, quando a gente fala para a pessoa, não, quando estiver pronto para engolir, você me mostra. Quando ela abre a boca, o bolo tem que estar no centro da língua. A gente tem elevação do véu palatino, para esse alimento não voltar para o nariz, e a gente tem a pressão intraoral. A fase faríngea, que é uma fase de bastante atenção para a gente, então a gente tem a produção de uma deglutição. Onde vai disparar essa deglutição? Cada pessoa tem seu ponto. Então, pode ser na parede posterior da faringe, pode ser em arco palato-glosso. Enfim, cada pessoa vai ter o seu. Então, a gente tem a produção da deglutição, a gente tem a elevação do palato mole para proteção de via aérea superior. Ao mesmo tempo, a gente tem a contração peristáltica dos constritores da faringe. Lembra que eu falei que a faringe tinha os músculos? Então, ó, nessa região aqui cervical, imediatamente anterior à cervical, a gente tem os músculos constritores da faringe, eles vão contrair para passar esse bolo alimentar até o esôfago. Ao mesmo tempo em que o véu palatino ele sobe para fechar o nariz para a comida não vir para cá, a nossa laringe ela sobe e vai para frente para dar espaço para essa comida ir para o esôfago. Quando ela sobe e vai para frente, as nossas pregas vocais fecham, se contraem com bastante força para essa comida não ir para o pulmão. Além desse fechamento, lembra da capinha da epiglote? Essa epiglote fecha a nossa via aérea inferior para proteger também, para a gente não ter o que a gente chama de aspiração. E a gente tem a abertura do esfíncter esofágico superior. Então, o esôfago, ele abre, a parte de cima do esôfago abre para receber o alimento. E aí a gente tem a fase esofágica, o esôfago, ele abriu. A gente tem o retorno da língua do palato mole e da traqueia, da faringe, para o lugar. Então, o palato mole desce, a laringe desce, a língua volta para o lugar. A laringe se abre novamente para a gente poder respirar. E aí a gente vai ter os movimentos peristálticos dos músculos esofágicos. Aquele movimento, mesmo igual do intestino, o peristaltismo, a gente tem esse peristaltismo no esôfago também, para poder esse bolo ir para o nosso estômago. Então, o que a ATM tem a ver com isso? A gente tem que ter a estabilização dessa mandíbula. Se ela não está estabilizada, a gente pode ter um escape desse alimento, a gente corre risco desse alimento ir para essa via aérea inferior. A mandíbula ela deve estar fixa de forma que haja controle do movimento do ocioide necessário para a deglutição. Então, se a gente mantém essa estabilidade, lembra do ocioide aqui, que é o único osso que não está ligado a nenhum outro osso? O movimento dele é pela mandíbula. Então, a gente tem que ter essa estabilização do movimento da mandíbula, de abrir e fechar. Na hora que fecha, os músculos aqui embaixo, eles vão ajudar esse ocioide a elevar. A gente tem que elevar a laringe para ela liberar espaço do esôfago, não é? Então, se a gente não tem essa estabilidade do movimento, a gente não consegue ter essa elevação laríngea eficiente. Então, a gente corre o risco dessa pessoa ter uma aspiração dessa comida ir para o pulmão, se ela não tem uma estabilidade dessa região. Então, nós temos dois tipos de deglutição. A gente tem a deglutição atípica. Nós temos dois tipos de alteração de deglutição, né? A deglutição atípica, que tem uma movimentação inadequada da língua, das demais estruturas, dos músculos e tudo. As alterações da forma da cavidade oral e a alteração só no ato de engolir na fase oral. Então, a fase oral ainda não está aqui dentro da boca. Na deglutição atípica, a gente tem só essa alteração. A deglutição ainda é eficaz.
A gente ainda tem também a deglutição adaptada, ou seja, a gente tem uma atipia da deglutição devido a outro problema existente, como a maloclusão ou respiração bucal. Aí a gente vê se essa deglutição é atípica ou se ela é adaptada. Tem alguma coisa e aquela pessoa se adaptou a engolir de um outro jeito. A gente tem também, deixando um pouquinho de lado essa questão oral, pouca gente pensa, assim, quem não é profissional da área, pouca gente pensa que um problema de ATM pode ter relação com a audição, pode provocar uma alteração de audição. A gente não sabe que a ATM ela não está imediatamente anterior ao tragus? Ela está muito pertinho, então a gente tem essa estrutura da audição, a ATM está na frente. Se a gente tem alguma alteração nessa estrutura, a gente pode ter alteração de audição. O que a gente tem de mais comum com relação à audição? A gente pode ter o que a gente chama de perda auditiva condutiva temporária. Então, essa ATM está no lugar errado, ela tem um deslocamento, quando ela vai fazer o movimento, a mandíbula não está fazendo, a ATM não está fazendo esse movimento direito, então ela pode ter essa alteração auditiva temporária, essa perda auditiva temporária, porque tratou a DTM, a audição pode voltar ao normal, a gente tem literatura que nos mostra isso. A gente pode ter aquela sensação do ouvido tampado, igual quando a gente está subindo uma serra, por exemplo, decolando o avião, ou quando a gente está gripado, que o ouvido fica bem entupido, uma das causas pode ser uma alteração de articulação temporomandibular. Outra causa bastante comum é por que vai acontecer isso. A ATM ela pode acabar comprimindo essa estrutura aqui, ó, que é a tuba faringotimpânica. Antigamente ela era chamada de trompa de Eustáquio, hoje a gente chama de tuba faringotimpânica. E para que essa tuba serve? Justamente para regular a pressão. Uma das funções para regular a pressão. Então ela geralmente está fechada. Quando a gente abre a boca, ela abre também. Então, se a gente tem algum problema na CTM que impede a gente de abrir essa boca ou que altera esse movimento, o que a gente vai ter? Uma alteração dessa audição. Então, a gente tem o que a gente chama de plenitude auricular, aquela sensação do ouvido cheio, do ouvido tampado. E aí, às vezes, a gente tratando a DTM, essa sensação passa e a audição volta ao normal, porque essa alteração de pressão pode prejudicar a audição da pessoa. E outro sintoma bastante comum de pessoas com DTM é o zumbido. E muitos profissionais não sabem para quem indicar. Então, indica para um fonoaudiólogo. O otorrino vai ver esse zumbido também, mas o fonoaudiólogo vai tratar esse zumbido a depender da causa dele. Então, o zumbido, ele é um sintoma otoneurológico. É uma sensação de som percebido pelo indivíduo, independentemente de estímulo sonoro externo. Então, é só a pessoa que vai ouvir esse zumbido, devendo sempre ser considerado sintoma de alguma doença ou sequela de alguma agressão sofrida pelo sistema auditivo. Geralmente, as pessoas referem o zumbido como um chiado, um apito, um barulho de chuveiro, de cachoeira, de cigarra, escape de panela de pressão, campainha, esvoaçar de inseto, pulsação do coração, batimento de asa de borboleta. Tem várias descrições, a gente sempre deve considerar essa queixa do paciente. Esse zumbido, esse barulho, pode ser contínuo ou intermitente, ele pode ser constante, mono ou politonal, então pode ser só um tom, ou então ele pode ser alterado, ele pode ser politonal, mais de um tom, ele pode ter uma intensidade variável, e o desconforto nem sempre é associado à intensidade do zumbido. Às vezes o zumbido é bem baixinho, mas ele está ali constante e irrita também. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa queixa do paciente, porque às vezes, a depender, só os exercícios para regular a ATM já melhoram o zumbido, mas são poucos casos. A maioria dos casos não resolve. A gente tem o zumbido de origem neurosensorial
que são os zumbidos mais frequentes, é mais angustiante para o paciente, porque ele está ali o tempo inteiro, ocorrem devido a uma lesão ou desarranjo funcional do sistema auditivo, seja originário da orelha interna ou nas vias auditivas centrais. Então, é um pouquinho mais complicado, mas esse geralmente não está associado à DTM. A DTM está associada a um zumbido do sistema para-auditivo, que são zumbidos provocados por estruturas vasculares ou musculares. Então, pode ser por compressão de vaso. Se a OTM está comprimindo alguma estrutura, ela pode comprimir um vaso. Musculatura da orelha média ou do palato. Então, aquele nosso sininho que a gente tem no palato mole, aquela úvula, ela é muscular. E essa musculatura do véu palatino, ela está associada à musculatura do nosso ouvido também. Então, a gente abre e fecha a boca, tem relação. E pode ser por problemas oclusais, por problemas de ATM também. Então, o mau posicionamento do côndilo da mandíbula devido à perda de suporte dentário posterior, por exemplo, pode causar um bloqueio da tuba faringotimpânica. Então, aquela tuba, ao invés de ela conseguir abrir e fechar, ela não vai conseguir abrir e fechar, ela vai ficar fechadinha, ocasionando sintomas como otalgia, que é a dor de ouvido, tontura, zumbido, hipoacusia, diminuição da audição, neuralgia de cabeça, então a pessoa vai ter muita dor de cabeça, é comum um paciente com DTM ter muita cefaleia, pode ter dor na face, pode ter dor no ouvido. Muitas vezes o paciente chega para o otorrino porque está com dor de ouvido. Aí faz os exames e nos exames não tem alteração nenhuma. Pode ser uma DTM. A dor da DTM pode ser um fator contribuinte na geração do zumbido. E no Brasil, aproximadamente 6 milhões de pessoas são afetadas pelo zumbido. Então, a gente pode considerar um problema de saúde pública também. E a gente precisa prestar bastante atenção para escolher a melhor estratégia de tratamento para essa pessoa. E como que se dá esse tratamento do zumbido? A gente tem um medicamento para o zumbido neurosensorial. Aí o médico otorrino que vai passar se a causa do zumbido for neurosensorial. Mas a causa de um zumbido na DTM é neurosensorial? Não, ela é para-auditiva. Então, a gente pode ter a reabilitação vestibular. Então, na reabilitação vestibular, a gente já vai ter o tratamento das tonturas, que podem melhorar o zumbido também. A gente tem a terapia de retreinamento do zumbido e hipersensibilidades, que é o TRT, baseado numa habituação, ou seja, na capacidade do cérebro de ignorar estímulos neutros sem significado. Então, um exemplo muito legal que eu dou é da minha mãe. Minha mãe tem zumbido e ela não conseguia dormir de forma alguma. Geralmente, pessoas que sofrem com zumbido, à noite, como está mais silencioso, é um momento de maior percepção desse zumbido. Então, o que eu falei para ela? Mãe, escuta um barulho de cachoeira, por exemplo, de água caindo, de natureza, desensibiliza esse som. Então, ela consegue dormir hoje, sem problema, ela vai dormir. Ela coloca um som de cachoeira, por exemplo, que ela gosta. É um som que não tem nada a ver com zumbido e a gente desensibiliza. A gente faz esse pareamento para desensibilizar. E às vezes a gente pode usar um som aleatório, nada a ver. E a gente tem também algoritmos de aparelhos auditivos. Como assim? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, nesse TRT, a gente primeiro vai solicitar que o paciente fale sobre o seu zumbido. Então, a gente começa a pegar um pouquinho da psicologia também. O mindfulness, por exemplo, é uma vertente que está sendo bastante usada hoje em dia, então a gente começa por aí. A gente tem a fase do enriquecimento sonoro. Então, a gente estimula sons específicos. O ruído ele deve ser sempre mais baixo do que o zumbido, contínuo e monótono. Com o passar do tempo, o cérebro descarta o sinal que codifica o zumbido e ele deixa de ser uma ameaça. Então, o cérebro para de prestar atenção nesse zumbido e melhora muito os sintomas para o paciente. A gente tem o Neuromonics, que estimula as vias auditivas por meio de fones de ouvido, com som neutro e uma música armazenada em cartão de memória, gravado conforme o perfil de audição de cada indivíduo. É uma terapia bastante personalizada também. A gente promove o enriquecimento sonoro nas vias auditivas,
desfoca a atenção do cérebro no zumbido e induz o relaxamento com sensação de controle sobre o ruído nos momentos de maior incômodo. E aí a gente tem os aparelhos auditivos, que aquela hora a gente viu que o aparelho tem um algoritmo específico para isso. Então a gente pode ter a musicoterapia para o tratamento do zumbido. É um algoritmo desenvolvido para o aparelho auditivo. Então, às vezes, a pessoa vai usar o aparelho auditivo para perda de audição. Mas ela tem um zumbido, o aparelho às vezes pode ajudar nisso. Mas tem os aparelhos específicos para o tratamento do zumbido. Esse tratamento se baseia na escuta passiva da música, voltada para o relaxamento. São tons Zen, da dinamarquesa Widex, é uma marca de aparelho auditivo, com tecnologia fractal. O estímulo produzido pelos tons fractais tem um ritmo lento, similar aos batimentos cardíacos de repouso, por exemplo. Mas aí a pessoa não está ouvindo o batimento cardíaco dela, se assemelha. Sem mudanças bruscas, é uma melodia fluida, soa familiar sem ser previsível. Então, a gente insere um som novo, um contexto novo para o cérebro, para ele acostumar com aquele som e desfocar a atenção do zumbido. Ele não invoca nenhuma memória, tem uma conotação neutra e permite relaxamento sem despertar sentimento, para a pessoa não ter aquele apego emocional com esse tratamento e acabar piorando a situação. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, a gente viu todas as consequências que uma disfunção temporomandibular pode acarretar. E lembrando sempre que uma disfunção temporomandibular, ela nunca é tratada sozinha. Então, a gente precisa de um dentista, a gente precisa de um fisioterapeuta, a gente precisa, às vezes, do otorrino também, do fonoaudiólogo. Cada um vai ter o seu olhar sobre a disfunção para a gente promover o melhor tratamento possível para aquele paciente. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nos sinais e nos sintomas. Se tem alguma dúvida, se acha que não está legal, procura um profissional para poder te avaliar e tira todas as suas dúvidas, mas não fica sofrendo com isso não. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada!